Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a Virgem Maria, São José, São Boaventura, nosso anjo, nos ajude a aproveitarmos bem desta aula de antropologia teológica. Querida irmã, querido irmão, estudantes do ISB, hoje o tema é a questão da elevação à ordem sobrenatural. Qual que é o ponto de partida? Está aí no rascunho. Como entender a elevação sobrenatural? Ao criar o homem, Deus o constituiu em um estado de santidade e justiça, oferecendo a graça de uma autêntica participação em sua vida divina. Assim, interpretam a tradição e o magistério ao longo dos séculos a descrição do paraíso contida no Gênesis. Esse estado é denominado teologicamente elevação sobrenatural, pois indica um dom gratuito e inalcançável somente com as forças naturais, não exigido, ainda que compatível com a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Mas seguindo aqui o autor, que vocês terão a fonte, o Sans, para a reta compreensão deste ponto, é preciso ter em considerações alguns assuntos, alguns temas. O primeiro, nota A, vem comigo, por favor. Não convém separar a criação da elevação à ordem sobrenatural. A criação não é neutra em relação à comunhão com Deus, mas está orientado para ela. A Igreja sempre ensinou que o fim do homem é sobrenatural, pois fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos. Isto é, nunca existiu um estado de natureza pura, pois Deus, desde o princípio, oferece ao homem uma aliança de amor. B. Ainda que de fato o fim do homem seja amizade com Deus, a revelação nos ensina que no início da história o homem se rebelou e recusou a comunhão com seu Criador. É o pecado original, também chamado queda, precisamente porque antes havia sido elevado à proximidade com Deus. Entretanto, ao perder a amizade com Deus, não ficou reduzido a nada, mas continuou sendo criatura. Isso é um ponto muito importante para a gente não se perder nas nossas análises, né? A natureza ficou ferida do homem. Ponto C. Isto nos ensina que, apesar de não ser conveniente conceber o desígnio divino em compartimentos estanques, como se Deus, em primeiro lugar, criasse um homem completo e, a seguir, além disso, o elevasse, há que distinguir, dentro do único projeto divino, diversas ordens. Essas ordens eu vou explicar já já. O Concílio de Trento, nota D, não diz que o homem foi criado em graça, mas constituído, precisamente para evitar a confusão entre natureza e graça. Aqui o termo teológico é muito importante. Um concílio evita a palavra criado por constituído, porque ele é constituído em graça, em uma natureza concreta, e depois na graça. Graça e natureza se completam. Nota E. Baseado no fato de que com o pecado o homem perdeu alguns dons, mas conservou outros, a tradição cristã tem distinguido a ordem sobrenatural, a chamada amizade divina, cujos dons se perdem com o pecado, da ordem natural, o que Deus concedeu ao homem ao criá-lo e que permanece também apesar do seu pecado. Então aqui outro ponto, certo? Então vamos ver aqui. Não são duas ordens justapostas ou independentes, pois de fato o natural está desde o princípio inserido e orientado para o sobrenatural. Vou até grifar aqui. E se distingue, pois a história da salvação mostra que a gratuidade do dom divino da graça e da redenção
é diferente da gratuidade do dom divino da criação. Por quê? Sendo aquela uma manifestação imensamente superior da misericórdia e do amor de Deus. Vocês lembram na Páscoa que nós falamos, ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Tá bom? Nota F. Então agora a gente vai continuar um pouquinho estudando. Precisamente por isso se cunhou a hipótese teológica da natureza pura, para sublinhar a ulterior gratuidade do dom da graça em relação à criação, não porque tal estado tenha ocorrido historicamente, mas porque, em teoria, podia ter ocorrido, ainda que de fato não seja esse o caso. Essa doutrina foi estabelecida frente a Baio, uma de cujas teses condenadas dizia: a integridade da primeira criação não foi exaltação indevida da natureza humana, mas sua condição natural. Quer dizer, que não havia graça da elevação à amizade com Deus, mas já na natureza humana já estava, segundo Baio, escrito o direito do homem. O dever, mais que direito, um dever de ser, porque ele já, na sua natureza, ele já era elevado à ordem da graça. Assim nós vamos estudando um pouquinho Baio, mas eu vou só ler aqui um histórico de Baio, para vocês entenderem melhor, que Baio morreu no século XVI, professor de exegese bíblica na Universidade de Louvain, na Bélgica. Ele dizia assim, desejava unificar o pensamento protestante com o católico. Ele, relendo Santo Agostinho, a seu modo, passou a negar o caráter gratuito e sobrenatural do estado paradisíaco, afirmando que a graça, os dons do Espírito Santo e a visão beatífica seriam devidos à natureza humana como tal. Ok? Isso tem muitas consequências, porque depois, dizendo isso, quando o homem peca, o homem perdeu tudo. Perdeu a graça e a sua natureza ficou corrompida, porque era devido a ela, era um direito e um dever, viver como tal. Em 1567, o Papa Pio V condenou essas afirmações de vários autores também de Baio. Então, aqui, recapitulando, se cria uma hipótese de natureza pura para sublinhar a ulterior gratuidade do dom da graça, como se fossem dois momentos de uma mesma realidade. Tudo para poder entender melhor e combater uma ideia de Baio e de toda uma época também. O fato aqui é muito lindo entender que os padres já entendiam isso, Os Orígenes, Irineu, que diziam imagem e semelhança. Imagem é algo dado, semelhança é algo ao se alcançar pelo aquilo que nos foi dado. De chegar a ser mais, há um plus, Se na minha estrutura eu estou criado para conhecer, amar e servir a Deus, isso é uma graça, eu preciso da graça, senão ficaria a imagem, mas a imagem é estática e a semelhança é dinâmica, tá bom? Então vem comigo agora na nota G. É difícil descrever o estado de inocência perdido por Adão e Eva, sobre o que há poucas informações. Deixa eu só tirar essa notinha. Desculpe aqui, eu fiz algo errado aqui. Bom, aqui. Nota G, por favor, do nosso rascunhozinho aqui, vocês vão entender bem isso aqui. É difícil descrever o estado de inocência perdido por Adão e Eva, sobre o que há poucas afirmações no Gênesis. Essa dificuldade se acrescenta hoje em dia pela influência de uma visão com a explicação evolucionista da totalidade do ser humano. Em uma visão desse tipo, a realidade evolui sempre
de menos para mais, enquanto que a revelação nos ensina que houve no começo da história uma queda de um estado superior a outro inferior. Isso quer dizer que não tenha existido um processo de hominização, que é necessário distinguir da humanização. Muito embora, como já estudamos antes, São João Paulo II, hoje, quando o Papa dizia que podemos entender a revelação e uma teoria da evolução, porque quando o hominídeo ficou pronto, houve uma intervenção de Deus para que ele pudesse ser humano. Ele deu a humanidade e o fez nesse processo. A imagem de Deus, dotado de inteligência, de vontade, de liberdade, de capacidade de amar, de moralidade, de religiosidade. Mas aqui o importante é entender que o autor quer dizer que entendemos que Adão e Eva, o primeiro casal ou a primeira família, como queremos entender, quer nos indicar tão somente, porque aqui está algo muito importante que eu gosto de dizer nos meus esquemas de teologia. A teologia não fala como se deu. Explica um porquê. Por quê? O que significa o relato lá do Gênesis? Que Deus criou imagem e semelhança, já estudamos Imago Dei. Por quê? Por amor. Agora, como se dá o processo, como se dá, não é nosso âmbito. Nosso âmbito é dar respostas de fé esclarecida. Mas aqui entra, claro, que para poder analisar a tradição da Igreja, como veremos na nota H, parte de outra forma. Ela constrói assim a apresentação. Nota H. Por isso a tradição costuma caracterizar tal estado indiretamente, inferindo a partir das consequências do pecado narrado o que o homem tinha e Adão e Eva tinham e o que eles perderam. Quais eram os dons de que gozavam nossos primeiros pais e que deviam transmitir aos seus descendentes? Assim, afirma-se que receberam os dons naturais, que correspondem à sua condição normal de criaturas, e forma seu ser criatural, quer dizer, inteligência, vontade, liberdade, capacidade de amar, qualidades corpóreas e enfim. Da mesma forma, receberam os dons sobrenaturais, isto é, a graça santificante, que nós recebemos no batismo, a divinização que essa graça comporta, ser filhos no Filho, e a chamada última visão de Deus no céu. Junto a esses, a tradição cristã reconhece a existência no paraíso dos dons preternaturais. Quais são? Isto é, primeiro, dons não exigidos pela natureza, mas adequados a ela, que aperfeiçoam em linha natural e constituem definitivamente uma manifestação da graça. Tais dons eram a imortalidade, a ciência, a extensão da dor e o domínio da concupiscência, a integridade. Está aí. E depois tem uma nota do Sans que eu coloquei como nota aí, sobre a imortalidade que deve ser entendida com Santo Agostinho, não como a não poder morrer, não posso morir, mas antes um poder não morrer. É lícito interpretá-lo como a situação na qual a passagem a um estado definitivo não seja experimentado com o dramatismo próprio da morte, que o homem sofre após o pecado. O sofrimento é sinal e antecipação da morte. Por isso, a imortalidade traz consigo, de alguma maneira, a ausência da dor. Da mesma forma, isso supunha um estado de integridade, no qual o homem dominava sem dificuldade suas paixões. Costumava-se acrescentar tradicionalmente um quarto dom, o da ciência, proporcionado ao estado em que se encontravam.
essa é uma resposta que a teologia busca dar. Eu explico de modo simples. O homem, a mulher, se não houvesse o pecado, morreriam, haveria sim cessação de órgãos, mas seria um plus, seria não esse caráter de dor, de pena, de ter que morrer, mas seria o ser mais, o passar por algo semelhante à ressurreição, ter um plus, crescer em plenitude, em eternidade. E a vida paradisíaca seria celeste. Mas o fato é que o homem pecou. Pois bem, ponto 2, a explicação de Ladária, para não perdermos muito tempo, porque eu quero que vocês possam entender alguns pontos. Então, a questão do sobrenatural, a elevação à ordem sobrenatural, e aqui ele cita algumas coisas interessantes, que eu vou falar de en passant, e depois tem o substancial ali no rascunho. Ele cita São Tomás, né, que São Tomás que procura fazer uma síntese entre dons, natureza e graça, dizendo que a graça são algo que vai além da natureza, nem do mérito, mas foi dado. Depois, ele apresenta a síntese de São Tomás, como eu já disse, e que com São Tomás reafirma o conceito sobrenatural. De modo semelhante, a natureza deverá corresponder a uma perfeição própria em sua ordem. E qual que é essa perfeição? É estar pronta para receber o dom, não merecido, mas nada. Depois ele cita Baio, como eu já disse, que Baio dessobrenaturaliza toda a graça, como dizendo que ela fosse já, de fato, dada e merecida na própria natureza do homem. Henri de Lubac, que trabalhou muito o sobrenatural, diz que uma tal concepção, lá na página 80, seria um desenvolvimento do secularismo, no sentido de dizer que tudo aquilo parecemos que já nos é dado, tudo é muito bom na natureza e etc. e tal, sem entender a problemática. Os problemas recentes, né? Ele cita a redescoberta da doutrina do desejo natural de ver a Deus, segundo São Tomás, foi um enfoque para a nova questão. Uma coisa é desejar a Deus, porque, como eu explico no meu pequeno esquema, a pessoa humana é dotada com uma faculdade que se chama religiosidade. Cita Pio XII na Humani Generis, que se preocupa em dizer que nós temos que manter a gratuidade da elevação da ordem sobrenatural. Minhas amadas e amados, em síntese é isso. Não quero vos fazer maior dificuldade. O importante é ver, nesse esquemazinho, Deus criou o homem ordenado a receber na sua estrutura de pessoa, na sua alma, podemos dizer, e na sua pessoalidade, que inclui o corpo, capacidade de receber os dons sobrenaturais, junto com os dons preternaturais. Houve o pecado, como vamos analisar. Então, como Ladária tenta explicar, mas ao mesmo tempo fica sempre essa dificuldade. Como relacionar o natural e o sobrenatural? Não é? Me dá a impressão que há duas finalidades, um fim sobrenatural e um fim sobrenatural. Sim, toda a natureza age por um fim. Quem é dotado de razão como é o homem, de inteligência e vontade, ele tende na sua própria natureza para o desejo de ver o sobrenatural que é Deus, sabendo que conhecer a Deus de modo pessoal é uma graça. Mas como tratá-lo? Aí na explicação de Ladária que eu pus, resumindo do resumo, diz assim:
Ao tratar do tema do sobrenatural, Ladária consegue dar uma explicação lúcida de um tema complexo e controvertido, apresentando seu desenvolvimento na história, assim como na reflexão de alguns teólogos contemporâneos a respeito. Por exemplo, Karl Rahner, que fala o existencial sobrenatural, quer dizer, na própria estrutura do homem, nós notamos essa existência tendente ao sobrenatural. A explicação de Ladária representa um esforço de tradução da linguagem de diversos séculos em termos mais compreensíveis para os tempos atuais. Demonstra a tensão entre a necessidade de salvar a gratuidade da salvação e certas dificuldades que surgem com a suposta hipótese da natureza pura. Natureza pura, já estudamos lá, que era uma forma de apresentar o homem em estado puro para combater as ideias de Baio e companhia bela. E ele resgatando elementos que ele considera valioso através de seu próprio neologismo. Ele cria uma palavra e fala então de supracriatural. Na criatura, o homem, há o quê? Algo que é supracriatural. E aí entra a problemática, não é? Para a gente pensar. Então quer dizer que quando houve a hominização ou a humanização do homem, Deus interveio, mesmo que se chegaremos a compreender as cadeias da evolução do homem. Sim, houve. Mas aí, essa primeira intervenção de Deus seria dar-lhe condição, dar-lhe uma alma para que ele possa ser mais que uma criatura supracriatural, mas seria gratuito. Não por o fato dele ter sido chegado à plenitude da humanização e infundir a alma, que ele já vinha consigo. Não, há uma gratuidade, há vários dons, há várias graças, há um caminho para dizer que nós também, porque essa estrutura de Ladária, não é? Ele fala do pecado, depois da graça, que nós vamos a graça em linhas gerais, porque é um tratado da graça, e depois a consumação escatológica do homem. Então, aqui, só para vocês curtirem um pouquinho, voltamos lá no início, na questão. Ponto de partida: ao criar o homem, Deus o constituiu em um estado de santidade e justiça, oferecendo a graça de uma autêntica participação em sua vida divina, dom gratuito e inalcançável somente com as forças naturais. Tudo é graça. Há uma predisposição ao criar essa estrutura humana e depois a elevação. São momentos distintos do mesmo dom da amizade que Deus nos oferece. Tá bom? Então temos aqui um pouco desses temas. Para não deixar vocês assim muito apurados, eu vou deixar depois neste guia estudo a pergunta final. Qual é essa pergunta final? É responder, depois de ter estudado tanto, como você entende a antropologia teológica. Quer dizer, mais ou menos assim. É para você fechar o tratado. Agora você já tinha uma visão, agora tem outra. Tá bom? Peço desculpas de qualquer coisa, tenho me esforçado para fazer o melhor. Esse tempo da pandemia vai passar e um dia poderemos estudar também presencialmente e talvez ali mais fácil, menos sofrível, mas também eu ofereço tudo ao Senhor pela glória dele, pelo bem dos seres humanos, pela humanidade. Desejo a vocês o melhor, paz e bem.